Olá, sou Edgar Ueda. Nesse encontro estou com Cristiano Rabelo do grupo Prospecta. Nós vamos falar sobre inteligência imobiliária. Esse assunto faz sentido para você? Cristiano, queria agradecer essa oportunidade de compartilhar todo esse seu conhecimento em nosso canal aqui, o Inside Imob TV. Prazer todo nosso e vamos em frente, vamos debater. Cristiano, vamos falar de inteligência imobiliária. O que significa isso para quem está nos assistindo? Pois é, inteligência imobiliária, de uma forma bem prática e bem resumida, consiste na originação ótima. Você entender o teu mercado. Basicamente, você entender o que compõe o mecanismo de funcionamento do teu mercado, entendendo basicamente 3 pilares. Eu gosto de trabalhar nessa linha. Dinâmica econômica, demanda e oferta. Basicamente, esses 3 pilares interligados compõem o teu mercado, compõem o nível de risco que você vai estar dentro do seu empreendimento, que vai estar de frente do teu negócio, e te dá o go no go da originação. Então, ao mesmo tempo, eu particularmente gosto de entender se o mercado ele é atrativo pelo viés da dinâmica econômica, se o mercado está crescente, se a economia na região onde você prospecta o teu empreendimento está em aceleração econômica. Dentro desse processo, escolhendo regiões que estejam dentro de um processo de aceleração econômica, ou simplesmente caso o seu projeto esteja dentro de uma região que esteja nesse processo, é fantástico, porque quanto mais dinâmica econômica, quanto mais aquecida a economia local, mais geração de demanda você vai ter. Consequentemente, mais geração de oferta, mais possibilidade de geração de oferta. Então, entendendo esse mecanismo todo, sobretudo, em que ponto a tua cidade, a tua região está dentro desse processo, é crucial. Olha que interessante, quando a gente fala isso, entender o mecanismo de funcionamento e, sobretudo, entender em que momento você está na etapa desse mecanismo. Eu costumo dizer que existe um processo meio paradoxal. Muita gente está esperando um movimento da economia agora, todos os gatilhos estarem alinhados para que a gente tenha uma mudança econômica e, consequentemente, um cenário ótimo de se empreender. Eu costumo dizer que nós estamos chegando no momento mais perigoso. Como assim? Isso é paradoxal. Pois é, o momento mais perigoso é o momento que está bom para empreender. O momento que está bom para empreender é um momento onde todo mundo vai empreender. E se todo mundo olha para o mesmo lugar, você tem super oferta. Aquela demanda que é reprimida, que eventualmente tinha sido sinalizada e tinha sido encontrada, ela vai ser rapidamente consumida por todo o mercado ofertante. Então, você entender o mecanismo de funcionamento desse processo e, sobretudo, entender onde a tua região está, em que momento ela está dentro desse processo, ela está em aceleração, ela está no início, ela está no meio, ela já está em processo de saturação. Enfim, é crucial, justamente para que você consiga se posicionar diante das oportunidades ou não. Ou não. Então a gente está chegando no momento mais perigoso, que é o momento onde vai estar bom para empreender. E é esse momento que o empreendedor deve tomar cuidado e pisar no freio e olhar para todos os lados e entender ainda de forma mais aprofundada o que fazer, o que o mercado deseja, o que o mercado necessita e o que o mercado pode comprar. Show de bola, Cristiano. Então, de forma simplificada, a inteligência imobiliária, ela analisa de uma forma estratégica, bem planejada, o que fazer, se fazer e o como fazer. Seria mais ou menos isso. Isso é interessante. Claro que é um conjunto de fatores. Sim, né? Sim, é multidisciplinar, né? E o bacana disso é que quando você começa a trabalhar o teu mindset para entender toda essa dinâmica, isso é viciante. Porque você começa cada vez mais consumir dados e correlacionar dados para tentar entender se uma situação é favorável ou não para você empreender.
Quando eu digo tomar cuidado, e é esse momento que a gente tem que tomar muito cuidado, é porque o mercado imobiliário ele sofre o efeito da manada, né? Que eu sempre digo que é a paleta mexicana. Como você tem uma barreira de entrada muito baixa, uma das poucas barreiras de entrada do mercado imobiliário é money, ou seja, se você tem dinheiro, você empreende, você dá espaço para o amadorismo. E dentro da cadeia produtiva da gente, se um cara vai lá, tendo dinheiro, ele empreende, ele acha que sabe desenvolver o projeto e não vende, esse cara ele prejudica toda uma cadeia produtiva. Aquele cara que ia vender na planta fica prejudicado porque esse cara vendeu e não entregou. Então você entender todo esse processo e todo esse mecanismo, ele é crucial. E a gente entra num ponto ainda mais interessante que hoje a gente está vivendo um processo que eu chamo de início de maturidade. Estatisticamente, a gente tem medido 8 em cada 10 empresários não fazem estudo. Mas esse processo está sendo modificado aos poucos, ou seja, cada vez mais a gente tem visto empreendedores, executivos, todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento imobiliário se preocupando, começando a se preocupar em entender a viabilidade de um negócio. Só que aí a gente tem que tomar cuidado. Muita gente entende que viabilidade é abrir um modelo matemático, começar a inserir dados de venda, de custo e tá tudo certo, vamos ver o que a TIR dá e vamos embora. As pessoas buscam muito sim, né? Também é preciso buscar ou não. Nem sempre o projeto tem viabilidade. Eu acho que ou o momento, né? Verdade. Pode dar viabilidade, mas não naquele momento. Muito bem colocado, Ueda. Eu acho que quando você vai começar a fazer um estudo, você tem que estar neutro. É lógico que todo mundo quer que aquele estudo seja viável, sob a perspectiva do negócio, da possibilidade. Mas você tem que estar preparado para o não. E boa parte das pessoas que estão começando a entrar num processo de viabilidade, eles entram não esperando o não. Eles acham que pelo simples fato de fazer a viabilidade tem que dar viabilidade. Mas calma lá, você está fazendo justamente para entender se é ou não viável. E dentro dessa sistemática é que você consegue manter um colchão de segurança e tomar a decisão ótima. Eu sempre digo isso, tomar a decisão ótima. Tomar a decisão ótima consiste em saber se você deve ou não ir. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: bom não é bom onde o ótimo é esperado. Então é buscar essa excelência, isso faz toda uma diferença. Vamos falar em que momento a inteligência imobiliária deve ser buscada. No momento zero, no momento da concepção, no momento do meio do processo, porque as pessoas têm muita dúvida, e essa é a primeira pergunta. E puxando o gancho, porque você falou de um item que é muito interessante, o brasileiro, não só no negócio imobiliário, mas também em vários outros negócios, ele é otimista demais. Eu acho que o otimismo ele tem que existir quando você tem planejamento, estratégia, estruturação, feita a lição de casa, aí depois vem o otimismo. Mas não entrar em qualquer negócio, seja imobiliário ou não, que nós estamos falando do mercado imobiliário, mas não entrar em qualquer negócio já pensando que tudo vai dar certo. Eu acho que tem que se preparar para também os possíveis nãos, as falhas, os erros. Como que o mercado imobiliário está vivendo esse processo? Nós estamos vivendo um momento de maturidade, de profissionalismo. As pessoas entendem que precisa contratar uma empresa especializada de inteligência, de BI. Pois é, esse processo ele está mudando, tá? A gente ainda tem um número de empreendedores muito grande que tenta empreender pelo achismo ou simplesmente pela temperatura do mercado. Né? Ou pelo vento, né? Pelo vento, né? Por exemplo, uma das coisas que eu sou totalmente contra, eu não consigo aceitar isso, é você determinar a atratividade de um município, ou de uma região, ou de um bairro, somente analisando os indicadores de oferta. Se vendeu muito, tá bom. Se vendeu pouco, tá ruim. Mas calma lá. E se o cara que não vendeu não fez estudo?
E se ele botou uma quantidade de produto sem saber se tinha gente para comprar, sem saber o que as pessoas desejavam, quais eram os sonhos, expectativas e, sobretudo, capacidade de pagamento. Caramba, se eu boto um produto numa região, se eu boto um empreendimento numa região sem saber nada disso, tudo pode acontecer, inclusive nada. Exatamente. Inclusive nada. E eu não posso simplesmente culpar o mercado. De um acaso, uma sorte. E eu não posso culpar o mercado. Ah, deu errado, é a crise. Calma lá, a crise ela pegou a gente de jeito. Mas em plena crise eu acompanhei do Oiapoque ao Chuí vários empreendimentos sendo vendidos em tempo recorde, nos lugares mais inóspitos do Brasil, desde loteamento a empreendimento vertical. Como assim? Não é crise? Tem alguém fazendo. Tem alguém fazendo, e tem alguém fazendo certo, tem alguém fazendo o dever certo. O ideal de você entrar na linha da maturidade, da inteligência de mercado, você implantar isso como processo interno, é no início. Poxa, o ideal é antes de você comprar um terreno, ou na opção de compra do teu terreno, ou de uma gleba. Se nesse momento eu consigo fazer uma inteligência, entender se naquela região tem demanda para consumir o meu produto, entender se a oferta local, eu não estou dizendo aqui que a gente não deva olhar a oferta, eu não devo olhar ela isoladamente. Isolada ela. Eu tenho que olhar demanda, oferta. Não olhar só a demanda também. Nada isolado. Né? Nada isolado, nem só a demanda, nem só a oferta. Seria irresponsável se assim o fizesse. Na verdade? Então quando eu vejo uma região onde eu tenho um determinado terreno para eu comprar, ou para eu incorporar, e eu vejo que tem demanda e que a concorrência não está suprindo as necessidades daquela região, eu consigo identificar a quantidade de produtos que eu posso colocar. E, sobretudo, que tipo de produto. O detalhe, eu digo, gente, o detalhe do detalhe do detalhe. Ueda, você que veio do varejo, existe maneira de entender o que fazer sem perguntar para o cara que te compra? Não tem como, não tem. É uma coisa. Tem para guerra cego, né? Não, pois é, não tem como. Tem para uma guerra e outra, de olhos fechados. Um dos erros muito grandes do empreendedor é que ele está acostumado a empreender um negócio para ele, como se ele fosse comprar. Como se ele atende às necessidades dele, não do mercado. Calma aí, cara. Você é o que menos importa. Exatamente. Você tem que ganhar dinheiro. Exatamente. Teu negócio tem que dar certo. Tem que ser financeiro. Tem que ser financeiro, tem que dar certo pelo viés de geração de riqueza. Sim. Mas quem vai comprar o teu negócio é o João das Couve, é a Dona Maria, é o seu Cícero, é o João Caetano, enfim. Você não acha que isso é um pouco de vaidade? Infelizmente... alguns profissionais ou alguns empreendedores do nosso mercado, alguns anos atrás, há muito tempo atrás, ganhou muito dinheiro, talvez por osmose, talvez por essa oferta do financiamento que teve que gerou a oportunidade do consumidor comprar, porque antigamente só comprava quem tinha dinheiro em bolso, em caixa, né? Então veio muita gente aí se dando bem por esse efeito, né, de osmose, de muita demanda, pouca oferta, e aí criou-se uma vaidade tremenda de que, olha, eu estou há X anos no mercado, sempre deu certo. Existem empresas que há 2, 3 anos atrás lideravam o ranking da maior empresa brasileira e hoje está em concordato, está quebrada. E essa mudança, o que está acontecendo com o universo hoje imobiliário? E o que a inteligência pode contribuir com esses preventivos aí? É interessante esse movimento de otimismo, vamos dizer desse jeito. Ele se deu justamente por toda essa seara que você delineou. A gente veio de uma época onde tinha uma demanda reprimida muito grande, onde eu não tinha acesso a crédito para o adquirente, eu não tinha acesso a crédito para o construtor, e eu não tinha estabilidade econômica que as pessoas pudessem projetar o financiamento de longo prazo. E o empreendedor, automaticamente a gente teve todas as engrenagens colocadas no lugar. Estabilidade econômica, crédito para o adquirente, crédito para o incorporador, crédito para o construtor, ou seja, a fome com a vontade de comer. Dificilmente alguém errava um produto, porque a demanda era tão grande, tão reprimida, que todos os produtos que eram ofertados eram consumidos, bons ou ruins. Bons ou ruins eu não tinha. Então, diante daquilo que eu não tenho,
Vai, quem não é tu, vai você mesmo. E aí, olha que interessante, vai dizer para esse cara que empreendeu esse tempo todo achando que ele estava arrebentando a boca do balão e na realidade ele estava suprindo uma necessidade de uma demanda 10 pessoas para um produto. Todos eles com intenção, com desejo, com vontade e com capacidade de compra. Hoje não. Hoje o que está acontecendo? Hoje a demanda ela já foi suprida em muitas fases, em muitas etapas, em muitas regiões, principalmente nas regiões mais adensadas, mas existe muita demanda ainda. Sim. Existem mais, por ano, a gente tem cerca de 1.300.000 pessoas que casam. Casam, divorciam. E tem mais 500 mil pessoas, em média, isso dados de 2015, que se separam, ou seja, para cada 2 pessoas que casam, uma se separa. Exato. Eu vendo um produto para o cara na hora que ele casa e vendo um produto na hora que ele se separa. O upgrade também, upgrade. Né? O cara que fica mais rico, ele muda, tem o cara filho, que fica mais pobre, ele muda. Ou tem um filho, aumentou a família. Filhos, aumentou a família, ele vai fazendo um upgrade. Então, a questão, a demanda ela está aí. A questão é que a demanda, ela está diante de um cenário de muita oferta. E se ela está diante de um cenário de muita oferta, o que ela quer? Ela não submete mais a pagar ágio, ela quer pagar o preço justo. Preço justo. E ela quer comprar aquilo que esteja totalmente alinhado com seus desejos, sonhos, necessidades, anseios. Ou seja, eu preciso acertar na mosca. Ela está mais exigente. Ela está mais exigente. Na realidade, eu acho que ela está dando voz àquilo que anteriormente ela não dava, porque não tinha oferta. Exatamente. E hoje, simplesmente, eu quero comprar aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho. Eu não quero simplesmente comprar alguma coisa. E, nesse sentido, o empreendedor precisa mudar o seu comportamento. Ah, Cristiano, você está querendo dizer também que o sentimento, o achismo, a expertise não deve entrar? Devem, mas ela sempre deve entrar como cereja do bolo. Sim. A experiência do empreendedor e de todos esses anos de empreendedorismo, ela entra como cereja do bolo. Mas hoje o mercado pede outra coisa. O mercado pede o quê? O entendimento da demanda. Eu até brinco, Eda, que o mercado nós temos basicamente 2 modelos de negócio. B2B, Business for Business, e B2C, que é para consumers. Eu digo, cara, a gente precisa trabalhar uma outra linha, que é C2B. Quem determina o que você tem que fazer é o consumidor. O ponto de partida é ele. Ele é o ponto de partida. Então, se você entende essa lógica, dificilmente você erra. Porque se não der para fazer nada, eu não empreendo, simplesmente. Cristiano, aproveitando esse gancho e dando sequência a essa questão de maturidade, isso, no momento que nós estamos vivendo, o empreendedor ele conseguiu enxergar que se ele trouxer outros braços, que, por exemplo, a inteligência imobiliária, uma empresa especializada em vendas, ou qualquer outro setor que contribua, que possa potencializar o resultado dele, isso se tornaria muito mais barato, porque um produto que se erra custa muito mais caro para ele reverter essa situação. Isso que a gente está vivendo aí, custa mais caro para ele investir em marketing, custa mais caro para ele mudar a percepção do consumidor na cidade que ele empreendeu e não foi bem sucedido, custa mais caro a retomada do projeto. Como que você enxerga isso? Como que está essa maturidade falando nos dias de hoje? Antes de responder essa pergunta sua, até fazer um ponto aqui que é interessante, que eu e você, enquanto empresário, a gente vive isso muito, que é a questão de o cara chamar a gente quando um problema já aconteceu, né? Exatamente. E a gente ter que mudar ter que criar a mágica para resolver um problema. E isso é interessante porque não só no custo, né? É no custo e no tempo. Então o TIR dele muda totalmente. Nem sempre você vai conseguir resolver um problema que já foi prospectado, já foi lançado. Eu já fui chamado várias vezes para fazer estudo de viabilidade que o cara estava na 4ª laje. Então, eu vou te dizer o quê? Se não for viável, você vai derrubar? Então é tenso. Mas vamos lá. Eu penso o seguinte, que jamais a inteligência de mercado ou a inteligência de vendas, jamais ela pode ser vista como custo. Se ela vai ser feita internamente, faça com clareza e com profissionalismo. Se ela vai ser feita externamente, faça com empresas que entendam isso. Então, da forma que for feito,
será feito internamente ou externamente, o cara tem que fazer com propriedade. Tem que fazer acontecer. E a questão toda é, eu não posso fingir que eu faço algo simplesmente por estar fazendo parte de algo. E existe muito essa confusão, um monte de gente que acha que fazer estudo de mercado é fazer um estudo de viabilidade, como eu te falei anteriormente. E o cara acha que por estar mexendo no modelo matemático, ele já resolveu tudo. Eu falo, gente, o modelo matemático é a última coisa que você mexe. Todo o input de um modelo matemático vem do output de um estudo de mercado. Ah, Cristiano, mas alguns estudos são caros. Caro é o prejuízo que você vai ter se você errar. Ah, você está dizendo então que o estudo dá 100%. Nada dá 100% de êxito. Mas você diminui muito a possibilidade de erro. Isso é que é importante. E vamos lá, deixar bem claro. Eu sempre prego isso. Muita coisa do estudo de mercado você pode fazer sozinho, sem contratar ninguém. Sem contratar uma empresa. Você pode montar uma estrutura de análise entendendo basicamente o que você precisa enxergar. Eu conheço, Eda, uma família de empresários onde o marido, a mulher e os filhos saem para fazer a aplicação de questionário na rua. Aplicam 200, 300, 400 questionários. Está fazendo a lição de casa. Olha só que bacana. Da forma que dá. O importante é fazer. Se você pode fazer com a empresa que vai te dar mais agilidade, mais rapidez e tem um know-how que te dá sustentabilidade, show. Se não pode, faz internamente, entenda como fazer, mas tem que ser feito. Você não pode deixar de fazer, nem muito menos ter isso como desculpa. Empresas de inteligência de mercado, empresas de inteligência de venda, que possibilitam uma oxigenação de negócios para o empreendedor, seja no ponto inicial, onde é o ideal, ou no ponto do problema, onde o cara está estocado e não vende, isso tem que ser visto não como custo, isso tem que ser visto como processo interno, assim como é visto uma corretagem, assim como é visto uma tributação, assim como é visto o custo de construção, um projeto. Ou seja, faz parte do mecanismo, faz parte do teu custo de produção. Então você não pode enxergar isso como filé, como caviar, como alguns empresários enxergam. Não, isso não é para mim. Não é para você errar. Tem muito eu nunca me esqueço, como eu sou palestrante, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas, eu estava dando aula um dia desse e teve um cara que chegou para mim e falou, professor, eu não posso, tudo isso que você está falando é lindo, mas eu não vou aplicar isso na minha vida porque eu construo 7 casas por ano. E eu falei, poxa, que bacana. Eu falei, você constrói 7 casas por ano, muito provavelmente porque a tua estrutura de desenvolvimento financeiro, lastro financeiro e de governança deve estar alinhado para 7 produtos por ano, correto? Você já pensou se você lança os 7 produtos no ano e não vende? Eu tenho um cara que eu dou mentoria que ele faz 2 casinhas por ano. E da forma que tem que estar, a gente vai ajustando. Eu não preciso aplicar uma Ferrari para tudo, não. Eu aplico uma Ferrari ou um Fusca. O importante é aplicar o método eficiente para que você entenda o básico. Vamos entender o básico? Tem gente para comprar? Eles querem? Eles podem? Quem é meu concorrente? Pronto. Esse é o básico. Esse é o produto certo, no preço certo? Eu costumo dizer, Ueda, que ser disruptivo no setor imobiliário é fazer o básico. Fazer o arroz com feijão. Porque ninguém faz. Ou seja, se tu fizer o básico, você vai estar na frente de meio mundo de empresários. Faça o básico. Show de bola, Cristiano. Muito conteúdo. Tenho total certeza que está fazendo uma grande diferença para quem está nos assistindo. Meu muito obrigado. Espero que a gente tenha outros momentos como esse. Né? Será um prazer, como foi um grande prazer estar aqui, compartilhando e discutindo contigo. Pessoa que eu admiro bastante, um profissional que tem nos trazido muito e muita plataforma de conhecimento. Eu que agradeço. Esse assunto fez sentido para você? Dê um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal.